Bom dia! A partir de agora está no ar para você que nos acompanha através da internet, na TV, no nosso aplicativo, no nosso canal do YouTube também, o nosso programa Saúde com Empatia, que é o nosso encontro semanal para falar de saúde. E mais uma vez a gente recebe aqui no nosso programa o cardiologista Alexandro Galdino. Muito obrigada mais uma vez pela sua presença aqui no nosso programa. Seja sempre muito bem-vindo, porque a gente ama o coração e ama falar sobre ele também. Coisa boa. Eu que agradeço o convite ao Quênia. Sempre fico muito feliz em vir aqui falar com você, em falar com toda a população que assiste a Princesa FM, para discutirmos os tópicos e tirar as dúvidas sobre esse órgão tão fascinante que eu sou suspeito em falar, né, que é o coração. E, claro, muito importante para o funcionamento, né, para a nossa saúde, né? E a gente tem muita empatia com você, e aí a gente está aqui discutindo sobre o coração no nosso programa de hoje. Para você que está aí acompanhando a programação da nossa Princesa através do nosso canal no YouTube, que é TV Princesa 90 FM, compartilha com quem você quiser, tá bom? O nosso tema de hoje é insuficiência cardíaca. E o nosso objetivo hoje é desmistificar alguns mitos e verdades sobre insuficiência cardíaca. Mas antes da gente começar, deixa eu mandar um recado para você que precisa cuidar da sua saúde. A Empatia Clínica Médica fica na Avenida Senador João Câmara, no edifício Estel Honorata, e você pode agendar sua consulta pelo 996976284. Tem diversos profissionais, assim como o Dr. Alexandro Galdino, que atende toda segunda-feira, tá bom? É cardiologista e você, claro, pode agendar sua consulta através de 996976284 para cuidar do seu coração. Hoje a gente vai conhecer um pouco mais sobre ele e sobre insuficiência cardíaca. Mas antes da gente ir para os nossos mitos e verdades, vou até aqui pegar o celular, porque aí eu anotei aqui vários mitos, a gente anotou aqui vários mitos e verdades para a gente discutir o que é mito e o que é verdade sobre insuficiência cardíaca. Mas antes, o que é de fato a insuficiência cardíaca, não é, doutor? Boa, Kênia. Esse termo, às vezes o paciente ele chega para acompanhar com o médico, ele toma um monte de remédio e ele não sabe o porquê daquilo, né? Porque não é uma doença, o cardiologista não falou para ele, você tem pressão alta, você tem diabetes, você infartou. Não, você cansa, incha a perna, toma esse remédio e esse outro, ele melhora, fica tomando aqueles remédios, ele não recebeu o título. Então, o que é a insuficiência cardíaca? Ela não é uma doença em si, primeiro. Ela é um conjunto de sinais e sintomas em que uma série de doenças podem levar o paciente a sentir. E quando isso acontece, o paciente vai desenvolver essa síndrome. No frigir dos ovos, o coração ele está com dificuldade para bombear o sangue através do nosso corpo. Então, quando a máquina, o coração é como se fosse uma bomba, um motor. Quando esse motor ele começa a ter dificuldade para fazer essa contração, expulsar o sangue do coração, ou ele tem dificuldade de receber o sangue para poder bombear, ele está em insuficiência. É a síndrome da insuficiência cardíaca. Por que não é a doença em si? Porque existem várias coisas que podem causar isso. Por exemplo, pressão alta. Uma pressão alta há muito tempo, sem controle, sem tratamento, a bomba, o coração pode começar a falhar. Ele está entrando em insuficiência cardíaca causado pela hipertensão. Sequela de infarto, doenças genéticas, álcool, o próprio parto, existe a cardiopatia periparto, além do parto ocorre uma sequência de substâncias que são liberadas no coração e ele pode entrar em insuficiência. Então, veja, é uma série de coisas que podem ocasionar essa síndrome, que é a síndrome da insuficiência cardíaca. É verdade que as pessoas podem nascer com insuficiência cardíaca? Existem causas genéticas que levam o paciente a desenvolver a insuficiência cardíaca. Porque lembre, como não é uma doença em si, o paciente ele pode ter nascido com a doença, que futuramente, daqui a pouco, quando o coração entrar em falência, né, em sofrimento, em insuficiência, vai desenvolver a síndrome da insuficiência cardíaca, entendeu? Então já desmistificamos nosso primeiro mito. Ele nasceu com uma doença genética, seja ela qual for. E com o tempo, esse coração sobrecarregado entrou em falência, começou a ter dificuldade para bombear o sangue. E aí, nesse momento, esse paciente vai começar a ter sinais, a perna vai inchar, ele pode começar a ter alteração nas unhas, a própria cor da pele pode mudar, dependendo do tipo de cardiopatia congênita que ele nasceu. E sintomas, falta de ar, tontura, desmaio, tudo isso. E aí esse conjunto é a insuficiência cardíaca. Vamos então aos nossos mitos e verdades, tá? Insuficiência cardíaca significa que o coração parou de funcionar, tadinho.
Não, né? Porque para ele, se ele parar de funcionar, é o ataque cardíaco, né? É a parada cardíaca. Insuficiência cardíaca significa que ele está funcionando, mas com dificuldade. Ele está tendo um trabalho maior para conseguir manter esse bombeamento de sangue. Então não é a parada dele, mas ele está mais fraco. E outra coisa, já puxando o gancho, desmistificando, não tem a ver com a frequência cardíaca. Sim. Que é o número de batidas do coração. Às vezes o paciente ele tem um coração batendo 30, 20 e pouco, por causa, por exemplo, de uma pane na parte elétrica do coração, mas o coração ele faz isso com força, ele mantém a força de contração, o bombeamento dele. Então, uma coisa é a força de contração, outra coisa é a aceleração, né, o número de batidas do coração. Às vezes o pessoal costuma confundir esses termos. É o coração fraco? É o coração fraco, mas não fraco em número de batidas. Sim. O coração pode estar batendo 80, 90 e está fraco. Ele bate 80 vezes ou 90, mas bate as 80, 90 de forma fraca. Ele não consegue jogar o sangue para frente. Uhum. Segundo mito ou verdade, insuficiência cardíaca é uma condição que só afeta pessoas idosas? Não, não é. As pessoas idosas, elas estão há mais tempo sobre o risco, né, daquelas doenças que ela desenvolveu ao longo da vida e, se não tiver controle, desenvolver. Mas, lembra que eu falei, tem coisas que você nasce, tem doenças que você nasce com ela e que não vai tardar. Você pode ser criança, nasceu com a doença, não descobriu, não foi diagnosticada, criancinha ainda, 2, 3, 4, 5 anos, descobriu que estava com insuficiência cardíaca. O coração já estava com a sequela e não conseguia mais bombear o sangue. Mas eu vou dar até uma outra causa. Existem infecções, você tem uma infecção gastrointestinal, uma diarreia, ou tem uma virose. E aí, na hora que o organismo ele vai atacar essa infecção, acaba que ele dá a louca e ataca o coração também. E aí você tem uma insuficiência. Dá a louca. Ele sai atacando tudo e acaba que ele ataca o coração também, o sistema de defesa do nosso corpo. Sim. E aí, nesse momento, você pode ter uma insuficiência cardíaca por uma miocardite, que o coração ele inflama por causa desse ataque. E aí você fica com sequela de miocardite. Jovem, 15, 16, 17, 18 anos. Eu já tive paciente de 21 anos com um quadro de insuficiência cardíaca por uma infecção que ele teve. A insuficiência cardíaca é uma condição que essa pessoa pode vir a ter. Exatamente. Um estado em que o coração está decorrente de uma doença. Então, uma doença gerou uma consequência no coração e esse coração começou a bombear o sangue fraco. Uhum. Entrou em insuficiência cardíaca. Calma. Não vamos atropelar aqui. Daqui Bora. a pouquinho. 3. Mito ou verdade? O terceiro mito ou verdade? A insuficiência cardíaca é sempre causada por um ataque cardíaco prévio. Sempre. Sempre há muito tempo, né? Mito, né? A gente vem falando. Talvez não. A principal causa que leva um paciente a ter insuficiência cardíaca é doença arterial coronariana. A grosso modo, vaso entupido no coração. Infarto, ou esse vaso está entupindo e ainda não chegou a infartar, mas já tem muito vaso entupido ali no coração. Essa, vaso entupido no coração, é a principal causa de insuficiência cardíaca. É a principal doença que leva o paciente a ter insuficiência cardíaca. Isso é fato. Mas ela não é a única, certo? Ela não é a única. E no infarto, a questão é a seguinte, existe a máxima, né, que tempo é dinheiro. Para o coração, tempo é músculo. Então, você imagine que o paciente infartou, um vaso foi 100% obstruído. Toda aquela região de músculo no coração, em que aquele vaso levava sangue, está sem sangue. E no nosso organismo, músculo sem sangue começa a morrer, a necrosar. Então, você imagina que você tinha 100% do seu coração disponível para bater e um vaso que irrigava 30% do seu coração entupiu, morreu. 30% do seu coração morre. Agora, imagine um motor que perdeu 30% da sua capacidade de bombear. Ele começa a fazer isso mais fraco. Entrou em insuficiência cardíaca. Mas não é a única. Não é a única. Pessoas com insuficiência cardíaca devem evitar exercício físico? Então, esse aí é um grande tópico, né? Porque, geralmente, quando o paciente... Mito. Mas não geralmente... deve, né? Deve fazer exercício. Deve fazer exercício físico. Mas por que existe esse mito? Porque quando o paciente descobre a insuficiência cardíaca, geralmente ele descobre como? Ele está muito inchado, ele está cansado, ele não consegue ir, já às vezes, da cama para o banheiro, porque ele já chega cansado, às vezes ele não consegue tomar banho porque fica com falta de fôlego. Então o raciocínio é,
Aí eu vou procurar o cardiologista, recebo o diagnóstico e começo a tratar. Se eu começar a me esforçar, eu vou voltar a cansar como era antes. Isso é mito. E aí a gente tende a buscar pelo conforto, né? Exatamente. Faz parte do tratamento da insuficiência cardíaca a reabilitação cardiopulmonar, que é você começar a introduzir a atividade física para condicionar o coração desse paciente. Obviamente que o cardiologista vai escolher o momento e a forma para fazer isso. Pode, mas com acompanhamento, Obviamente, né? o cardiologista ele não vai... O paciente acabou de descobrir insuficiência cardíaca, está cansando para tomar banho, pronto, você vai para academia. Você não vai, né? Mas Nem vai quando conseguir, ele né, recuperar esse paciente, que ele trouxer esse paciente para um estágio 1 de sintoma, né? Que é ele estável clinicamente no dia a dia dele, ele vai começar a reintroduzir atividade física para condicionar esse coração. E claro que são atividades que vão começando, né, de uma forma mais pausada, mais calma, mas que é importante para esse processo de reabilitação. Exatamente. Mito ou verdade? Insuficiência cardíaca é uma condição crônica que pode ser gerida, mas não cuidada. Dá para tratar, mas não cura. Verdade. Não cura? Infelizmente. Não cura. Eu vou dizer que é verdade, porque toda regra, ela tem uma exceção. Ela tem exceção, né? Sim. Via de regra, insuficiência cardíaca não tem cura. Porque uma vez que o coração ele chegou nesse estágio, ele vai precisar de uma série de tratamentos, de remédios, que pode até fazer o coração voltar a ter uma força de bombeamento adequada. Mas que se eu tiro os remédios, a tendência é que ele volte a ficar insuficiente. Então eu vou tratar esse paciente. Ele vai voltar a não cansar, a fazer o que ele fazia antes, mas tomando o remédio. A gente não tem evidência na literatura de que depois que o paciente se recupera, eu tiro os remédios dele. Não tem. E como é que a gente sabe se o coração está bombeando com força ou não? Um dos exames que a gente pode usar é o ecocardiograma, que é uma ultrassom do coração, em que uma das coisas que ele vai avaliar, e todo paciente tem que saber disso, é um negócio chamado fração de ejeção. E o que é isso? Bem a grosso modo. Entra 100 ml de sangue no coração, ele vai contrair e ele vai mandar esse sangue para até o dedinho do pé, para nutrir todos os órgãos do nosso corpo. O coração ele não pode ficar seco. Então ele vai deixar ali 30 ml dentro dele e manda 70 para fora. Isso significa que ele mandou 70% do sangue dele para fora. Correto? Pronto. Até 50% é normal. O paciente bombear, entra 100, fica 50, sai 50. Essas doenças que a gente vem comentando começam a fazer com que o coração não consiga mais mandar os 50. Então entra 100, sobra 60 e ele só manda 40 para fora. A fração foi para 40%. E isso vai caindo, 30%. O paciente está cansado, porque, imagina, começa a represar líquido, falta sangue nos outros órgãos, e aí isso gera um conflito, um colapso dentro do nosso sistema. Foi para 30%, vamos dar um exemplo. Aí o cardiologista foi lá, entrou, começou a tratar, deu um monte de remédio. Com o tempo, isso pode melhorar. E ir para 60%, vamos dizer. Então o paciente está curado? Não. Ele não está curado. Ele está em tratamento crônico para o resto da vida, mas tomando as medicações. Sendo o coração um músculo, não existe a possibilidade de você exercitar esse músculo e, a partir de então, fazer ele mais forte. Isso faz parte do tratamento, né? Que é a reabilitação cardíaca, que a gente comentou logo mais. Porém, ele não curou. Ele ainda faz parte dos pacientes que têm insuficiência cardíaca. Então, ele vai usar a medicação para o resto da vida, como eu tinha comentado antes de entrar nesse tópico. A gente não tem evidência na literatura, evidência científica, que permita a gente, uma vez que o paciente tinha menos que 50%, 30%, 40%, a gente deu um remédio, ela subiu para 70%, a gente não tem evidência de que esse é o momento de tirar o remédio do paciente. Não tem. Aí, como eu disse, isso é sempre? Tem as exceções. Uma das causas que o paciente pode curar é na alcoólica. Tem paciente que, quando cessa o álcool, esse coração ele restabelece e sai do quadro de insuficiência cardíaca e ele cura. Mas isso é a exceção. Via de regra, insuficiência cardíaca não tem cura. Tá bom. Vamos para o nosso próximo mito, né? Uma dieta com baixo teor de sal é crucial para o manejo da insuficiência cardíaca? Ai, gente, essa aqui até eu sei dizer. Essa daí é verdadeiríssima. Até eu sei dizer que Agora, é verdade. Agora, veja, ela é verdade. Isso parece óbvio de que é verdade, mas ela tem um cunho de alerta,
que é o seguinte: se para uma pessoa comum, sem doença nenhuma, o sal é prejudicial, sim. Sim. Para um paciente que tem hipertensão alta, que tem hipertensão arterial, que tem pressão alta, o sal é prejudicial mais ainda do que para aquele que não tem pressão alta. E para o que tem insuficiência cardíaca, ele é o triplo, quádruplo prejudicial, o sal para esse paciente em específico. Por quê? Tem uma máxima que a gente fala na cardiologia que é assim, ó, aonde o sal vai, a água vai atrás. Então, o paciente que tem insuficiência cardíaca, para ele se adaptar, o corpo desse paciente, principalmente os rins, ele começa a mudar o controle do paciente sobre a secreção, a excreção de sal e de água. Ele começa a haver uma mudança. Tanto que os remédios para insuficiência cardíaca, a maioria deles vão agir aí, nesse controle da retenção de líquido e da excreção de sal. Quando o paciente come coisa salgada, esse com insuficiência cardíaca, o sistema dele já está desregulado e ele bota mais sal. Aí esse líquido, ele acumula no corpo dele, ele não consegue excretar. E lembra que insuficiência cardíaca é a bomba sem conseguir mandar o sangue para frente? Uhum. Agora imagine mais líquido ainda para um coração insuficiente bombear. Esse paciente ele pode parar na emergência por uma comida muito salgada. Ele Sim. já estava ali, limítrofe, mas para o dia a dia dele ele não cansava. Aí foi lá, meteu uma comida salgada, um churrasco, meteu carne e tal. No outro dia de manhã, ele pode estar quase se afogando no seco. Porque acumula tanto líquido e o coração sem conseguir bombear que começa a voltar para os pulmões. E aí esse paciente começa a se afogar no seco. E aí dá entrada na emergência, sufocado, faltando fôlego, pelo sal. Lembrar, né, que a gente fala assim de comida salgada, mas às vezes não é esse sal que a gente coloca na comida, né? Comidas muito industrializadas, muito processadas, né? Também tem muito teor de sódio, né? Muito bem observado. Molho shoyu para as comidas orientais. As próprias comidas muito industrializadas, o miojo, condimentos, né? os enlatados e os embutidos, ketchup, refrigerantes. Então, tudo isso tem muito sódio embutido dentro dele. Aí você fala, não, mas eu não comi nada salgado não botei hoje. O sal, não colocou, mas quando né? você vai ver o que ele comeu... É. Já cansei, eu cansei de ver já paciente dando entrada em unidade de emergência cardiológica por causa de ter exagerado no sódio dias antes. Sim, Essas datas festivas, que o paciente vem uma festa ou outra se alimentando fora da rotina dele, quando vê, ele baixa no hospital sufocado, faltando fôlego. Acontece bastante, né? Vamos ao nosso último mito ou verdade de hoje. Beber álcool, a gente até já falou um pouquinho de álcool aqui, né? Beber álcool em excesso pode piorar a insuficiência cardíaca? Verdade. E vamos lá, não só piorar, a gente entra já, mas aquilo que a gente comentou mais cedo, ele pode ser a causa. Existe a cardiomiopatia alcoólica, que é o excesso de álcool cronicamente. Então, aquele paciente que bebe muito e todos os dias há muito tempo, pode começar a desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca pelo álcool. E o coração ficar insuficiente sem conseguir bombear. Isso é verdade. E aí, para o paciente que já tem insuficiência cardíaca e bebe álcool em excesso, você está colocando uma sobrecarga de volume naquele coração que já está insuficiente, que já está sem conseguir bombear. Então, pode sim prejudicar e esse paciente ter mais crises de insuficiência cardíaca, de falta de fôlego, edema agudo de pulmão. São as consequências de uma insuficiência cardíaca descompensada. A gente está falando aqui hoje de insuficiência cardíaca. A gente começou falando sobre os mitos e verdades da insuficiência cardíaca. Se você conhece alguém que tem insuficiência cardíaca, manda esse programa para quem você quiser, tá bom? Você pode compartilhar no nosso canal, que é a TV Princesa 90 FM, para você que está no nosso aplicativo. Se você ainda não baixou o nosso aplicativo, fique à vontade. Nas nossas redes sociais também, para você que está acompanhando na TV, no rádio ou na internet. Muito obrigada pela sua sintonia. O nosso programa Saúde com Empatia tem um oferecimento da Empatia Clínica Médica, que fica na Avenida Senador João Câmara, no edifício Estel Honorata. O telefone para você agendar sua consulta é o 996976284. E o tema de hoje
insuficiência cardíaca. A gente começou falando sobre os mitos e verdades da insuficiência cardíaca, já falamos para você o que é a insuficiência cardíaca, né? Mas eu queria também que o senhor pudesse nos explicar a respeito das pessoas que se acham, se dizem saudáveis, né? Mas tem muito cuidado com a saúde, faz exercício, e aí a gente ouve também esses mitos por aí que fazer exercício demais, pegar peso demais, tomar alguns suplementos, isso pode gerar uma insuficiência cardíaca? Vamos lá. Existe uma condição que se chama coração de atleta, que não chega a ser um quadro de insuficiência cardíaca. Os sintomas parecem, mas ao pé da letra não é um quadro de insuficiência cardíaca. Mas, primeiro, a gente está falando de atletas de alto desempenho, de alto rendimento, aqueles que estão sobre uma carga de estresse metabólico e de exercício físico intenso e constante. O coração começa a sofrer uma série de adaptações para aquele novo cenário. Os sintomas, às vezes, podem até simular uma insuficiência cardíaca, mas, de fato, não é. Agora, o outro tópico que você comentou, que é o uso de substâncias anabolizantes para certos tipos de ganho de desempenho, pode sim. Esse pode levar o paciente a um quadro de insuficiência cardíaca, porque o coração ele vai ficar sendo sobrecarregado e sendo bombardeado por uma série de substâncias exógenas que pode desencadear um quadro de insuficiência cardíaca, sim, entendeu? Então, necessariamente não é o exercício. Não, o exercício em si ele pode gerar aquele coração de atleta que eu comentei. Mas o uso de substâncias anabolizantes diretamente pode causar que é um coração mais rígido e que acaba tendo dificuldade também de bombear o sangue para o resto dos órgãos. Isso, porque a insuficiência cardíaca, a gente vem sempre falando da dificuldade em bombear o sangue, que é expulsar o sangue do coração, porque esse é o mais comum, é o que a gente tem mais contato. Mas existe o tipo de insuficiência cardíaca em que o coração ele não consegue receber o sangue para poder bombear. Então imagine uma bexiga que ela está bem dura, você tenta soprar e o ar não entra. Como é que ela vai mandar a quantidade de sangue adequada para frente? Então pode desenvolver um quadro de insuficiência cardíaca, aquele percentual que a gente falou já não é mais levado em consideração, porque é um quadro agora de insuficiência cardíaca com fração de ejeção, que é esse percentual preservado. Ou o percentual está normal, está maior que 50%, mas o paciente tem os sinais e sintomas da insuficiência cardíaca. E uma das coisas que leva esse coração a ficar mais rígido pode ser a própria obesidade, é uma causa que pode levar a isso. O uso de substâncias anabolizantes pode levar a isso também. Então, não é só a falta de bombeamento, essa questão do relaxamento do coração também pode prejudicar. A gente já falou aqui que a maioria das pessoas que têm insuficiência cardíaca vem, aliás, não a maioria, mas é uma consequência de outras doenças, né? Isso. Mas vamos dizer que uma pessoa jovem, né, que também pode acontecer dessa pessoa Sim. jovem sofrer um infarto, e essa pessoa sofreu um infarto silencioso, né, aquele que não foi diagnosticado e viveu. Existe essa circunstância, essa condição de que a pessoa sofreu um infarto silencioso, ela não passou pelo consultório, pelo cardiologista, e aí ela está sentindo algumas coisas e já está nesse quadro de insuficiência cardíaca. Por exemplo, um homem que começa a ficar cansado em atividades do dia a dia, ou mesmo em atividades sexuais e outras coisas, atividades mais corriqueiras. Existe essa possibilidade de você nunca passou não foi diagnosticado, isso, e mesmo assim está com algum sintoma e que pode ser insuficiência cardíaca? Alkenia, estatisticamente, se chega um jovem no meu consultório e que ele está com um quadro clínico e que o diagnóstico de insuficiência cardíaca ele é clínico, ele leva em consideração a história do paciente e o exame físico. Eu diagnostiquei ele com insuficiência cardíaca e aí eu vou pedir o eco agora, por exemplo, para tentar descobrir a causa. A minha principal hipótese para esse paciente muito jovem não vai ser que ele infartou de forma silenciosa. Por quê? Porque existem aquelas outras causas que podem acontecer no paciente jovem. A miocardite. Então, o paciente tem tido uma infecção que inflamou o coração dele. Sim. Tem que ver se ele abusa de álcool há muito tempo e ele está diante de uma alcoólica. Desse paciente, ele tem alguma doença genética que não foi descoberta quando ele era mais jovem e sobrecarregou o coração dele ao longo desse tempo e ele está desenvolvendo os sintomas agora. Eu vou pensar nisso. Agora, pode ter sido um infarto silencioso, ou então vamos pegar não precisa ser jovem não, vamos pegar um mais velho, 40, 50 anos, teve um mal-estar, se sentiu mal,
achou que tem sido porque comeu alguma coisa ruim no dia anterior, porque tinha bebido muito no dia anterior, não procurou emergência, ficou ali, ficou mal uma semana, duas, depois começou a voltar porque o coração foi se adaptando, aí agora 6 meses depois, um ano depois, o coração ficou sobre essa sobrecarga porque não foi tratado, lembra? O músculo lá não foi, o vaso não foi desobstruído, o músculo foi ficando sem sangue e morreu. Daqui a um ano esse paciente começa, como bem você falou, para as atividades corriqueiras, começa a cansar, a perna começa a inchar, esse paciente começa a ter falta de ar para deitar, agora ele deita e já fica desconfortável, ele bota um travesseiro, aí levanta um pouquinho e fica melhor. Aí com o tempo tem que botar 2, daqui a pouco esse paciente está quase dormindo sentado. Pronto, esse paciente, claramente ele pode ter acontecido isso. Por isso que eu lhe falei, qual é a principal doença causadora de insuficiência cardíaca? Doença arterial coronariana. Seja ela aguda, aquele que o paciente teve o evento, foi para o hospital e foi diagnosticado como infarto, seja a doença crônica, aquele que o vaso foi entupindo aos pouquinhos, o paciente ainda nem infartou, mas o vaso já está entupido o suficiente para prejudicar o funcionamento do coração. Ok. Se você tem ou se você conhece alguém, um jovem ou adulto ou idoso que tem esse sintoma, manda esse programa para essa pessoa, com certeza vai ser muito útil. E, claro, agende sua consulta com o Dr. Alexandre Galdino, por exemplo, lá na Clínica Empatia, na Avenida Senador João Câmara. Ele atende toda segunda-feira e você pode marcar pelo 996976284. Dr. Alexandre, muito obrigada mais uma vez pela sua disponibilidade aqui no nosso programa. Fique à vontade para estar conosco quantas vezes você quiser, porque, claro, é sempre bom e muito importante falar sobre saúde. Obrigada. É verdade, Nara. Eu que agradeço o convite ao Kênia, é sempre um prazer conversar contigo e esclarecer as dúvidas, tá bom? Conta comigo sempre. Obrigada. Fiquem todos com Deus, continue na programação da nossa princesa. Beijo da Keninha e até a próxima terça-feira em mais um Saúde com Empatia.